Amém. Bem-vinda, Pâmela, eu lhe passo a palavra, o Senhor seja contigo. Obrigado pelo convite novamente. E nesta noite eu estou muito feliz por esse convite para trazer a palavra ao coração de todos vocês. O Tiago é meu marido, ele está fazendo a interpretação voz para os ouvintes que estão nos assistindo. Eu sou surda, bilateral profunda, não escuto nada, foi surdez congênita mesmo. Então, além de ser oralizada, eu também sei língua de sinais. Vamos iniciar a nossa meditação, a palavra de Deus. Amém? Todos estão com Bíblia. Vamos abrir em João, no capítulo 9, a partir do versículo 2, do 2 até o 3. Conseguiram? Encontraram? Glória a Deus. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus lhe disse: não, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, nós que somos surdos, isso é por culpa dos nossos pais, por causa do meu pai ou da minha mãe, que pecaram para que nós nascêssemos assim, ou outras pessoas que têm alguma deficiência. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Ela nos diz que não. É a vontade do Senhor, e Deus nos escolheu assim, para que nós cumpríssemos o propósito da glória dele, para que a obra dele, para que a glória dele se manifestasse na nossa vida. As pessoas com deficiência são capazes de fazer qualquer coisa. Nós sabemos, a palavra de Deus, ela nos mostra isso. Mostra o cuidado de Deus para cada pessoa. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho para vocês, brevemente. Então, eu pensava assim, isso é culpa dos meus pais, para que eu nascesse assim. Eu pensava exatamente isso, né? Por que será que Deus me escolheu assim, para que eu nascesse surda? E por volta dos 17 anos, eu aceitei a Jesus. Eu era de outra religião no passado, eu não era evangélica. Eu era pertencia a outra religião. Um amigo meu me evangelizou, ele foi até a minha casa. A minha outra igreja, como eu era de outra religião, não tinha intérprete. Daí esse amigo surdo veio à minha casa me evangelizar e me convidou para que eu visitasse a igreja dele. E lá tinha intérpretes. E eu fiquei muito interessado em poder visitar. A igreja em questão era a Igreja Assembleia de Deus. E naquela época tinha intérprete, eu fiquei assim encantada em ver tudo aquilo, e eu não sei explicar, não tenho palavras para poder relatar a emoção que eu senti naquele momento. Porque com o intérprete de Libras eu consegui entender quem era Jesus, o que era o Espírito Santo, quem era Deus, enfim. E aí eu fui aprendendo, e depois, passado algum tempo, aceitei Jesus, como eu disse, e começou essa inquietude no meu coração. Eu não sabia orar. Eu não sabia o que era oração, o que era falar com o Senhor. E naquela igreja, eles me ensinaram, olha,
a oração, você vai pedir para o Senhor aquilo que você quer. E aí eu tive a seguinte ideia, vou pedir ao Senhor para que me curasse. E eu orava ao Senhor, pedia, ai Deus, pedia, fiquei pedindo durante 3 anos. Pedi ao Senhor, Deus, me cura, Senhor. E isso me deixava um pouco inquieta. Eu pedi ao Senhor, parecia que eu estava tentando ao Senhor, ai Deus, Deus me cura. Era a minha própria vontade, eu não era a vontade de Deus, né? Eu exigia que o Senhor fizesse isso para mim. Isso me deixava inquieta, me deixava chateada. Mas Deus, eu tenho certeza que ele olhava lá dos mais altos céus e pensava assim, a Pamela me dando ordens. Mas, na verdade, realmente eu não sabia como orar. Aí aconteceu um fato que eu senti o desejo de visitar uma outra igreja. Era um culto tarde da bênção, era um culto à tarde. E a pastor, o preletor, naquela tarde, na verdade era uma pastora, ela estava pregando e Deus usou a vida dela para falar comigo. Ela não me conhecia. E ela me disse, minha filha, Pamela, na verdade Deus falou através dela, né? Então, eu te escolhi desde antes de você ser concebida, desde antes de você nascer, para que você seja uma missionária. Eu te escolhi, você ser surda. E eu fiquei espantada com aquela situação, fiquei chocada. Eu falei, como assim? Deus me escolheu para ser missionária? E eu refleti sobre algum tempo e aquilo me trouxe mais inquietação. Porque os irmãos da igreja falavam assim, Pamela, Deus vai te curar, Deus vai curar a sua vida, Deus vai te curar. E aquilo me deixava chateada, me deixava inquieta. E meu coração continuava cheio de dúvidas. E nós sabemos que Deus, ele não é Deus de dúvidas. Deus não gosta de dúvidas. Ok. Passado esse episódio, uma outra pastora também veio ao Brasil, na minha cidade, né? E Deus falou a mesma coisa com ela. A mesma coisa que ele havia dito para outra pastora. Ele disse para essa outra irmã, falou, Pamela, para com a sua dúvida. Eu sou Deus de certezas. E daquele dia em diante eu orei de joelhos, pedi perdão ao Senhor. Ai, Senhor, me perdoa. Porque eu queria fazer a minha própria vontade, eu não queria obedecer a sua vontade. Então, por isso que causava essa inquietude no meu coração. Parecia que eu estava dando ordens ao Senhor para que o Senhor me curasse. E não era isso o propósito de Deus para a minha vida. E Ele me disse para esperar. Porque Ele me escolheu para levar a palavra dele para todo o Brasil. Porque nós sabemos que os surdos que conhecem a Jesus ainda são minoria. E hoje eu aceitei, né, esse propósito do Senhor, aceitei também ser surda. E aí, olhando a palavra de Deus, eu fui procurar alguns versículos que falam a respeito das pessoas surdas. E aí eu fui a uma pregação de um pastor surdo e ele pregou sobre essa mensagem, né? A palavra de Deus em Levítico, no capítulo 19, a partir do verso 14, diz o seguinte. E o pastor, naquela época, ele colocou no slide, né? O versículo diz o seguinte: não amaldiçoe o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Olha, aquele dia eu fiquei espantada, porque a palavra de Deus fala que não
deve amaldiçoar o surdo. Porque isso, Deus não gosta. Que Deus é o Deus de bênção. Deus ama o surdo. Ele não nos amaldiçoou. Olha que lindo. E aquele dia em diante, eu fiquei completamente emocionado e eu assumi quem eu sou. Eu tenho orgulho em ser surda. E é a palavra que eu encorajo vocês nessa noite. Para que vocês cumpram o propósito, entendam o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Deus precisa de você, surdo. Deus precisa. Deus precisa de cada um de nós. Tem algumas pessoas, né, nós sabemos que tem algumas limitações, outras pessoas são pessoas com deficiência, outras pessoas reclamam, eu sou tão feio, eu sou deficiente. Então, não é essa palavra que eu tenho para você, é uma palavra de encorajamento. Não pense dessa forma. Deus, ele salvou a sua vida. Deus quer te ver feliz. Eu, no passado, eu tinha essas dúvidas no meu coração. Eu não aceito, eu queria ouvir. Mas eu reconheço e pedir perdão ao Senhor. E hoje o meu coração é pleno, cheio de alegria. Eu aceitei quem eu sou. E eu aceitei ser dessa forma. E que você seja assim também. Deus te escolheu para o propósito. Deus te escolheu para um propósito. Deus tem um lugar especial para ti. E eu fiquei assim, completamente abismada depois que eu conheci esta palavra. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, nos submeter ao Senhor. Porque se nós impormos ao Senhor a nossa própria vontade, não é aquilo que Ele tem para nós. Nós devemos alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor. Porque Ele conhece o nosso futuro, Ele conhece o seu futuro. A Bíblia, em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 2 até o versículo 4, diz o seguinte. Vamos esperar colocar o versículo na tela. 1 João, capítulo 5, versículo 2 até o 4. Vamos ler. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Fé. Viram a relevância desta palavra? A relevância da nossa fé, o poder da nossa fé. Nós obedecemos os mandamentos do Senhor. Ele que conduz as nossas vidas. Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Não adianta nós pedirmos ao Senhor, Deus, me dê isso, me dê aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Claro, nós devemos orar
para que seja feita também os desejos do nosso coração. Mas devemos alinhar essas vontades com as vontades do Senhor, com o propósito de Deus. Porque a última palavra vem de Deus, se é sim ou se é não. Oh Deus, a gente deve orar dessa forma. Deus, nos revele a sua vontade, me mostre o seu caminho, Senhor. Senhor, nos conduz ao caminho certo. Que eu permaneça firme nas suas veredas. E essa palavra que eu tenho para dizer para ti nessa noite. Pense positivo. Não pense em coisas negativas. Porque o Senhor, ele tem muitos milagres. Ele tem um caminho de milagres para você. E qual é a nossa opção? É obedecer à vontade do Senhor. E foi isso que eu aprendi. Porque antes, eu tinha os meus próprios pensamentos, as minhas próprias vontades, queria ouvir como a maior parcela da população. Mas Deus me disse que não iria me curar. Porque ele traçou um propósito para a minha vida. Ele sabia que eu seria uma missionária para mostrar, para apresentar a palavra de Jesus às pessoas. Assim como a palavra de Deus disse, né, lá em João, 1 João, que nós acabamos de ler, que o amor de Deus se consiste nisso, né? E é a fé, a nossa vitória, a chave da vitória é a nossa fé. Porque se nós tivermos uma fé fraca, nós devemos pedir ao Senhor para aumentar a nossa fé, para que a nossa fé permaneça firme, permaneça forte. Sem oração, a gente fica fraco. Então, esse relacionamento com o Senhor é que nos mantém firmes, que mantém a nossa fé alinhada, né? A nossa fé firme, a nossa fé forte. Ô Senhor, a gente deve pedir isso todos os dias. Porque se nós não pedirmos ao Senhor, Deus não irá nos revelar. Devemos obedecer à vontade do Senhor. E é isso que eu aprendi com a palavra de Deus. Se nós não obedecermos à vontade dele, nós permaneceremos inquietos, assim como aconteceu com a minha vida. Eu ficava chateada, ficava inquieta, porque não estava alinhado de acordo com o propósito do Senhor. A partir do momento que eu me alinhei com o propósito de Deus, eu me senti mais leve, né? Eu vivia sobre um jugo, sobre um peso, alguma coisa, um fardo nas minhas costas, né? E Deus, ele transformou esse fardo em um fardo leve, ele tirou esse fardo, esse peso que eu carregava. Ele me fez quem eu sou. E isso é lindo. Deus te fez assim também. E ele fará você vencer. Permaneça firme no caminho dele. Ele te dará um caminho de paz, um caminho mais tranquilo, mais leve. Não duvide, né? Ah, Senhor, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Foi Deus que te escolheu. Deus escolheu as pessoas com deficiência para que a glória dele seja manifesta, para que as pessoas vejam a sua capacidade. Deus é tão lindo. Glória a Deus. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. E eu fico encantada com aquilo que a palavra de Deus diz, né? Que Deus ama todas as pessoas, Deus ama os surdos, Deus ama as pessoas com deficiência. E é Ele quem nos escolheu dessa forma. Não foi culpa dos nossos pais. E eu tenho certeza que a sua família também irá aceitar, irá compreender. Os meus pais demoraram para entender, para compreender. E eu mostrei esse versículo para minha mãe. Mãe, olha o que a palavra de Deus disse. E a minha mãe viu que eu era uma pessoa capaz. E hoje ela agradece a Deus todos os dias.
E ela me disse: filho, eu agradeço a Deus todos os dias, porque Deus me deu uma filha tão maravilhosa como você. E eu glorifico a Deus. Glorifico ao Senhor. E vocês pararam para pensar? Olha, em Isaías, palavra de Deus em Isaías, no capítulo 35, a partir do versículo 5 até o versículo 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então, os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. E os coxos saltarão como servo. E a língua do mudo cantará de alegria. E as águas no ermo e romperão no ermo e riachos no deserto. Vocês viram? Isso é o que a palavra de Deus diz. Nós, pessoas com deficiências, pessoas que estão aqui no mundo, nós sabemos que não é vontade do Senhor para algumas pessoas em curar, né? Algumas pessoas. Mas lá no céu, nós seremos curados. A língua do mudo cantará de alegria, os olhos dos cegos se abrirão, e lá no céu será assim, só no céu. Eu sei que Deus é capaz, sim, de curar as pessoas que vivem aqui no mundo. Eu sei, mas nós não devemos exigir que seja feita a nossa vontade, mas sim o propósito do Senhor. Se submetam ao Senhor, aceite quem você é. Às vezes você está com algum problema, alguma doença, mas aceite aquilo que o Senhor tem para a sua vida. No momento ideal, no momento propício, o Senhor cumprirá o propósito dele na sua vida. Vocês são especiais para o Senhor, vocês são lindos. Vocês são lindos, Deus te fez assim. Amém? Eu agradeço a oportunidade de trazer essa palavra para vocês nesta noite. Muito obrigado pelo convite e eu estou muito feliz. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos fazer uma oração? Ô Senhor, muito obrigado, Deus, pela saúde que o Senhor tem me dado, pela paz, todo esse sentimento alegre que o Senhor tem transbordado no meu coração. Eu te peço, Deus, que nos liberte, nos livre de todo mal, que o Senhor abençoe todos os surdos e ouvintes que estão nos assistindo nesse momento. Se alguma pessoa está se sentindo inquieta, que o Senhor traga alívio para essa vida. E nós aceitamos quem nós somos, Deus. Que seja feito o seu propósito, porque o seu propósito é maravilhoso. Que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que está nos assistindo, que o Senhor revele qual é a sua vontade, que nós te pedimos, te agradecemos, que o Senhor abençoe todas as pessoas que me convidaram. Eu estou muito feliz, Deus, que o Senhor continue abençoando esta igreja maravilhosa, que o Senhor derrame as suas bênçãos para que os irmãos permaneçam firmes até o momento que o Senhor irá nos recolher e nos levar para o céu. Que o Senhor abençoe este povo, que eles continuem fiéis e firmes no seu propósito, em nome de Jesus. Amém.